Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, iremos começar o culto nesta tarde de hoje, em Atos capítulo 19, 2/3/2026, segunda-feira, mês de março, 14 e 28, vamos lá. Resumo do capítulo. Paulo se desloca para Éfeso, na Ásia, onde está localizado o espetacular templo e centro do culto à divindade Artemis Diana. Na cidade se avista com pessoas que, embora só conhecessem o batismo de João, se converteram de imediato. 19:1-7. Inicialmente Paulo ensina na sinagoga, mas quando os judeus se recusam a crer, ele dá continuidade à sua missão, discorrendo publicamente na escola de Tirano. VV 8:10. O ensinamento de Paulo conta com o apoio de curas milagrosas e de expulsão de demônios. Em consequência, muitos que praticavam o ocultismo passaram a adotar o cristianismo. É isso mesmo, passaram a adotar o cristianismo. É isso mesmo, não é adorar, não, adotar. Isso mesmo, ó. Adotar o cristianismo. VV 11:22. O revivamento é de tal magnitude que passou a se constituir numa ameaça à subsistência de ourives, fabricante de adornos com motivos religiosos para os turistas. Seu líder, Demétrio, tinha dupla motivação, com vistas à provocação de um tumulto financeiro e religioso contra Paulo. VV 23:34. As autoridades locais, no entanto, temendo que fossem tomadas como responsável diante de Roma por qualquer tumulto, conseguiram acalmar e dispersar a multidão. VV 35:41. Versículo chave 19:19. Caro, mas valioso. Aplicação pessoal. Nem a religião, nem a superstição satisfazem. Somente Jesus. Conceito-chave. Espírito Santo. P73. Batismo. P604, 67, 708. Línguas. P709, 770. Milagres. P679. Espírito imundo. P239. Mágicos. P57. Ilustração. A medalha, a margem, mostra a deusa Artemis Diana, como retratada em Éfeso. Os múltiplos seios sugerem temas de sexualidade e fertilidade de muitas religiões orientais, e podia muito bem identificar essa deusa com a natureza das divindades do Oriente, não com a caçadora virgem da mitologia grega. Éfeso. Essa importante cidade extraía sua riqueza do comércio, mais basicamente do magnífico templo de Artemis Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Na época de Paulo, os peregrinos e turistas eram os maiores sustentadores da economia da cidade. Quando cresce, 19 em Éfeso, na medida em que Paulo se tornava conhecido dos discípulos, ficava claro que estava faltando algo. Sua pergunta sobre o recebimento do Espírito Santo mostra a expectativa de Paulo era de que todo verdadeiro crente recebesse o Espírito na convenção. Sua descoberta de que conhecia apenas o batismo de João explicava tudo. A exemplo de Apolo, ele sabia que o Messias estava chegando, apenas não sabia que isso já acontecera. Tá vendo aí? É por isso, meus irmãos, tem batismo de pessoas que ainda a pessoa não é liberta. A pessoa pensa que passar por batismo, ela já pertence a Jesus Cristo. Ela e ele não pertencem a Jesus Cristo, porque não conhece Jesus, não conhece Jeová, não conhece o Espírito Santo, só conhece o nome, mas não conhece o poder do nome. Não conhece Jesus pessoalmente na sua vida. Então, por isso que eu digo, batismo não salva ninguém. Olha, eles foram batizados pelo batismo de João, mas não valeu nada, porque tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tem que passar a conhecer quem é o Pai, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e a palavra.
Quantas pessoas que hoje são só é batizado, mas não conhece a palavra, não estuda, não procura estudar a palavra. Então não é crente ainda. Entendeu? Apenas passou pelas águas. É igual falou ali, ó. A exemplo de Apolo, eles sabiam que o Messias estava chegando, apenas não sabiam que isso já acontecera. Tá vendo? Eles estavam tão atrasados, tá vendo? Como pessoas hoje em dia. Entendeu? Jesus já veio primeira vez, já subiu e vai voltar a segunda vez. E tem gente achando que ele vai vir pela primeira vez. Agora ele vai vir pela segunda vez, para buscar o povo. Ele não vai buscar o mundo, ele vai buscar o povo dele. Não é o mundo já está condenado. Vamos lá. Línguas e profecia 19, não há qualquer motivo que sugira o porquê de esse sinal extraordinário ter sido dado aqui. O texto, no entanto, indica que Efésios era um centro de práticas de ocultismo, CF 19:3-20. Pode ser que o dom de língua tivesse sido concedido aqui como um testemunho a outros da presença sobrenatural de Javá numa cidade onde Satanás era explicitamente ativo. Tá vendo? Tem cidade que Satanás está lá. Isso é verdade. Tem cidade que os demônios de Satanás estão lá. Tem cidade que ela é amaldiçoada, vou assim dizer. Tem cidades que é amaldiçoado. Para quem não sabe, é amaldiçoado. Entendeu? O povo todo ali é amaldiçoado. A cidade inteira é amaldiçoada. Entendeu? Tem cidade que é amaldiçoado. Entendeu, meus irmãos? Se não tiver um crente ali para orar, expulsar os demônios da cidade, para expulsar a maldição da cidade, para a cidade voltar a ser abençoado, para o povo ser salvo, a maldição destrói a cidade inteira. Entendeu? Línguas e profecia. Igual eu falei, ó, não há qualquer motivo que sugira o porquê de esse sinal extraordinário ter sido dado aqui. O texto, no entanto, indica que Efésios era um centro de prática de ocultismo. Tá vendo lá, Efésios? Tá vendo lá? Era uma cidade de ocultismo. Era a cidade dos demônios, vamos assim dizer, né? Porque igual está escrito ali, ó, numa cidade onde Satanás era explicitamente ativo. Então, Efésios, eles adoravam muitos demônios. O inferno estava lá, entendeu? Mas a luz também estava chegando lá também, para salvar. Como diz, onde há treva, a luz também chega. Continuando, milagre extraordinário, 19, 11 e 12. No mundo antigo, os escritos efésios eram comuns nos livros de magia e de fórmula mágica. A dominação das trevas sobre a mente do povo através do ocultismo pode explicar a razão de ter Jeová demonstrado seu poder a operar milagres por intermédio de Paulo. Tá vendo lá? Então, assim, por isso que eu falo, onde há treva e escuridão, uma hora a luz vai chegar para desfazer as trevas e afastar as trevas, né? Tá vendo o ocultismo aqui eu odeio isso também, o ocultismo. Porque isso atrapalha a pessoa, isso não faz a pessoa crescer, isso atrapalha, né? Aqui não acredita em feiticeira, aqui não acredita em macumbeira, aqui não acredita em centro espírita, né? Aqui não acredita em povo pagão, né? E em ocultismo também. Aqui não acredita nem em astrólogos, né? Astrologia, essas coisas, aqui não crê nisso não. Aqui crê é só no Pai, no Filho e no Espírito Santo e no poder da fé. Só isso. E aqui não adora vários deuses não. Aqui adora só três só, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo somente. E mais ninguém dessa terra. Exorcismo, 19:3-19. Na antiguidade, o exorcismo era derivado da crença de que os nomes tinham poderes especiais, pois expressava a essência de determinada pessoa. Na época, os exorcistas judaicos eram muito considerados porque os pagãos, agora confirmando o que eu acabei de falar lá, povo pagão, tá vendo? Então tem que sair fora desse pessoal. Ó. Toda pessoa pagão sai fora dessas pessoas. Estou falando por vocês que são inscritos e que ama os cultos. Estou avisando vocês, sai fora do povo pagão. Ela acreditava que eles tinham acesso ao nome exclusivo de uma divindade poderosa. O uso do nome de Jesus pelos 7 filhos de Seva sugere que Paulo havia conseguido convencer a população de que o nome de Cristo devia ser tomado com respeito, mas não logrou êxito em penetrar na escuridão de muitos que não viam diferença alguma entre o evangelho e a magia. É porque tem pessoas que acham que o evangelho é igual a magia, e a magia é igual ao evangelho. Tem gente que adora confundir as coisas, mas não é.
A vitória do demônio sobre os 7 filhos aumentou. O espanto da população pagã sobre Paulo e sua mensagem, o fato de que muitos verdadeiramente crerão, é demonstrado com a queima pública de milhares de dólares em livros de magia. Tanto dinheiro que a pessoa gastava com aquilo ali, né? O tumulto, 19, 23 e 41 outras passagens, sugere esse tumulto como uma ameaça à vida do apóstolo. CFRM 16.4, primeira CR 15.32, segunda CR 1111. Lucas deseja que entendamos que Paulo tinha um bom relacionamento com a direção do governo provincial, V31, e que as autoridades municipais censuravam a multidão, e não a Paulo, VV 3540, pelo ajuntamento. Tá vendo? Então, o Criador sempre vai trabalhar de um jeito ou do outro, que o Evangelho não vai parar nunca. Igual que a palavra não para nunca. A palavra sempre vai continuar. Quem vai cair por terra é todos que são contra essa igreja que vai cair por terra. Quando for cair por terra é quem vai morrer mesmo. Porque a gente não pode ter dó de ninguém, né? Que a pessoa sabe que a verdade está aí, ó, mas não quer andar, quer atrapalhar a igreja. Então toda pessoa que tenta atrapalhar a igreja, isso aí vai morrer com certeza, esses aí vai. Porque Jeová já está mandando castigo sobre a terra, é para isso mesmo. Que as pessoas estão desobedientes e não querem obedecer mais nada. Então o castigo da morte é para eles e para elas, né? Porque eles não querem obedecer à verdade, eles querem continuar na teimosia, né? Aquela teimosia de adorar a si, não adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é adorar a si. E quem adora a si, o final dele é inferno lá de fogo. Vamos agradecer soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecendo por este culto em Atos capítulo 19, dos ensinamentos da tua palavra. Abençoa somente os inscritos, somente os dizimistas e os ofertantes dessa obra, desse ministério. Amém e amém. E nós estamos aprendendo tópico focalizado no esboço: Jerusalém, Samaria, Gentil, Mundo, Prisão. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Só aqui que vocês aprendem essas coisas, em outros lugares vocês nunca vão aprender essas coisas aqui, porque lá eles não andam na verdade, eles andam na mentira. E quem anda na mentira é filho e filha do diabo, e é filho do inferno, é filho do lago de fogo, que está esperando eles. Então sai fora daquelas pessoas que não seguem a palavra. Até o próximo culto e o próximo vídeo.